Estou aqui para conversar com vocês a respeito de oração. Em primeiro lugar, vamos conversar com sinceridade. Quem aqui já passou por uma situação que não teve vontade de orar? Quem nunca quer atira a primeira pedra? Já aconteceu isso comigo várias vezes. Ontem mesmo passei por isso. Eu senti um aperto tão grande que eu não queria falar, tentei o dia inteiro. Começava, parava no meio. E sabe aqui, Deus não vai te condenar por isso, não. Isso é mais comum que você possa imaginar. E às vezes, se você passa por uma situação muito difícil, eu não sei qual o problema que você passa, qual a dificuldade, mas se for uma situação bem difícil, às vezes a dor é tão grande, tudo que nós queremos é que aquela dor passe. E às vezes a dor é tão grande que não consegue sair uma palavra sequer. Sabe que às vezes, aos pés do Senhor, chorando com o Senhor, isso já pode ser uma oração, já é considerado uma oração, porque nada mais é que uma conversa. E quando você está com um amigo, com uma amiga bem próxima, ou com um parente, com o seu cônjuge, não já aconteceu de você não falar nada, e mesmo assim ele entender e te abraçar forte, com amor, e só aquele ato já faz com que a dor diminua. Assim é Deus. Não se preocupe quanto a isso. Mas não precisamos falar assim, conversar com Ele, porque Deus quer saber. Então precisamos entender o que é oração. Oração não é você ficar falando, ó Senhor soberano Deus exaltado. Tem pessoas que não oram simplesmente porque não sabem como falar, como se expressar. Acham que o Senhor só vai atender se tiver palavras bonitas e não. Deus quer conversar do jeito que você é. Seja sincero, converse como você conversa com um amigo, com qualquer pessoa. Se precisar, vá para frente do espelho, converse com as suas palavras. Ele quer nos ouvir. Deus é soberano, precisamos exaltá-lo, sim. Mas quantas vezes, na verdade eu sempre oro, Paizinho, Papai, isso me dá uma sensação de proximidade tão grande, porque Deus é Pai. Através de Jesus Cristo, Deus é Pai. Ele nos adotou através de Jesus Cristo. Então, fale, Paizinho, Papai, e confesse tudo aquilo que precisa. Deus quer relacionamento, intimidade, comunhão. E Ele quer resolver todos os nossos problemas. Ele é quem mais quer. E antes de darmos continuidade, eu só te peço para não esquecer de dar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho, para que sempre seja notificado quando tiver vídeo novo. E também você pode perguntar, tem um jeito de orar? Tem uma forma de orar? É de joelhos, é em pé? Não importa a forma com que você vai orar. Tem pessoas que se sentem bem em estar de joelho, porque acreditam que aquilo está reverenciando. E isso sim é louvável, só que não tem um modelo certo, isso não está na Bíblia. O que Deus quer é somente conversar contigo, não importa a forma. Também já me perguntei várias vezes se eu posso orar no pensamento ou preciso ficar falando. Muitas vezes eu não queria falar, eu não senti vontade de falar. Eu queria apenas pensar. Durante muito tempo eu somente pensei, eu escutei um aqui falando, precisa falar. Na verdade, falar é importante, principalmente quando nossa fé tá fraca. Então é importante você pegar versículos daquilo que você está passando. Por exemplo, família, pegue todos os versículos correspondentes a isso. Ficar repetindo os versículos várias vezes pode edificar e aumentar a nossa fé. Mas não tem uma regra. Vamos ver o que está em Mateus 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então o seu Pai, que o vê no secreto, o recompensará. Só quer intimidade. Deus quer intimidade. Que você vá para o seu quarto, você e Ele. E também a questão de orar em pensamento. Imagina, você está no ônibus e aí você vai ficar falando. As pessoas vão ouvir tudo que você está falando. Nós podemos orar e conversar com o Senhor a todo momento. No trabalho, no almoço, no ônibus. E também tem o caso de Ana. Vamos em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 12 e 14. Em que Ana busca o Senhor com perseverança. E ela estava ali no templo orando e clamando ao Senhor.
E a dor dela era tanta que ela não falava uma palavra sequer. Ela chorava e a boca dela se mexia. E o sacerdote Eli pensou que ela estivesse bêbada. E até a repreendeu, acusando, e ela não, ela se defendeu, explicou o que ela estava fazendo. E ele liberou uma palavra na vida dela, que Deus lhe dê aquilo que você está pedindo. E assim aconteceu. Nasceu Samuel, ela era estéril, queria muito filho, e ela prometeu. E ela disse que devolveria aquele filho para Deus. O propósito de Deus veio ao encontro, ao que Ana queria também. E aí aconteceu. Nasceu Samuel. Outra questão também é o que torna o ato de orar pesado e chato. É ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. Pegar uma coisa decorada e ficar repetindo. Vamos ser sinceros, isso é muito chato. E também isso não agrada a Deus. Deus falou, vocês ficam repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não, não é por muito falar não, mas que você ficar orando durante muito tempo, é você querer conversar com Ele e com sinceridade, sem medir palavras, seja sincera. Deus responde a essa oração certamente. Davi muito pecou, mas ele era sincero e buscava de todo o coração, que ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, embora tenha tido grandes pecados. E por que ainda assim Deus não atende o meu pedido? Bem, nós precisamos falar aquilo que desejamos. Deus sabe que nós precisamos? Deus sabe que nós queremos? Sim, está na palavra de Deus que antes que você fale, abra a boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Ele já sabe os nossos pensamentos, mas Ele quer relacionamento. E diz em Tiago, pedes e não recebes, porque pedes mal. Ou seja, o que você está pedindo, o que nós estamos pedindo. E eu só falo para mim também, porque muitas vezes eu pedir algo e não recebi. E depois de um tempo, o Senhor me mostrou que o que eu estava pedindo não era a vontade dEle. Ou seja, não está em conformidade com a palavra do Senhor, que é a Bíblia. O que você quer está em conformidade? Eu vou citar aqui alguns exemplos. Você está orando, pedindo, Senhor, faça justiça. Eu sofri isso, sofri aquilo. Faça justiça. Na verdade, você não está querendo justiça. Você está querendo vingança. A justiça é de Deus, não é nossa. E nós precisamos sim pedir com perseverança. E foi assim que Ana fez. Ana era perseverante. E ela conseguiu o que ela tanto desejava. Então, não desista. Embora esteja demorando, não importa o tempo, não desista, não podemos desistir. Eu passo por uma situação que eu estou há 10 anos tetraplégica, sem movimentar os braços e pernas. Tive um acidente durante a lua de mel, mas eu não desisto. Eu sei que Deus tem cura para a minha vida, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Está na palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta para Ele vazia, ela cumpre com o seu propósito, com o que lhe apraz. Então vamos perseverar. E se você tem dificuldade, escreva aqui embaixo. Vamos conversar. Outro ponto também é precisamos fechar os olhos para orar. Vamos ver como Jesus orava? Vamos em João capítulo 11, versículo 41 e João 17, versículo 1. Jesus orava olhando para o céu, olhando para Deus. Então não precisamos fechar os olhos, mas é importante fechar os olhos para que tenhamos concentração, porque com os olhos abertos é muito fácil perder a atenção. Imagina você está conversando com uma pessoa que você gosta muito, que você ama muito. E você está conversando, de repente, do nada, a pessoa para e vai fazer outra coisa, desvia a atenção. E você está ali falando, a pessoa não está prestando atenção no que você está falando. Aí depois ela volta e continua a conversar com você. Aí você está conversando, explicando, do nada para e olha para o lado. É chato isso. O que eu pensaria dessa pessoa? Eu vou pensar que essa pessoa não está nem aí para mim, que nem quer conversar comigo, está ali por obrigação. E por que Deus não pensaria o mesmo? É somente por essa questão.
E nós precisamos orar para tudo. Não é uma questão de obrigação que tenhamos que orar para tudo. É importante até questão de relacionamento com o Senhor. Pedir para que Ele proteja, saber o que Ele pensa a respeito de algo. Porque se nós fizermos a vontade de Deus, tudo vai dar certo, tenha certeza disso. Então, eu estou desenvolvendo esse hábito de perguntar o que Ele pensa disso, daquilo, é tudo uma questão de hábito. Eu estou desenvolvendo, mas ainda preciso muito, avançar muito. Às vezes acontece tal situação, poxa, eu não orei antes. E olha o que aconteceu. E antes de sair de casa, orar para que Deus proteja, para que Ele livre de todo mal. Enfim, isso vem com o tempo. E agora eu quero contar algo que aconteceu comigo. Eu estava no Hospital Sara Kubitschek, que fica na Barra da Tijuca, sendo que eu moro em Niterói. Ao voltar para casa, atravessando a ponte, começou a chover. Chover, 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 e meu marido ainda comentou, poxa, está chovendo, como vai ser para te tirar do carro? E aí eu comecei a orar, clamar ao Senhor, e pedir, Senhor, faça com que pare a chuva, pelo menos para que eu saia do carro. E não é besteira, não é frescura, não é porque eu não queira me molhar, é porque vai molhar a cadeira de rodas, eu vou ficar molhada, e é uma facilidade para ficar resfriada, e ficar resfriada nessa situação não é confortável, porque eu não tenho força no abdômen para só o nariz, então é bem complicado. E assim o Senhor fez. Quando eu estava entrando no condomínio, a chuva parou. Ele parou o carro correndo, me tirou do carro, colocou na cadeira de rodas. Quando eu entrei dentro do prédio, a chuva voltou naquele exato momento. Depois que ele fechou o carro e quando eu estava no elevador, ele chegou a comentar, gente, que coincidência, a chuva parou. E exatamente no momento de você sair do carro, eu falei, coincidência nada, eu estava orando. E assim o Senhor faz. Tudo mediante a fé, isso é importante também. Isso faz grande diferença. O que você está pedindo ao Senhor, você acredita que Ele vai fazer? Você acredita que Ele está operando? Se você tem dificuldade em ter fé, confesse isso ao Senhor, confesse a Deus. Ele vai entender, peça para que Ele te ajude, para que Ele aumente a sua fé. E eu tenho certeza que Ele vai te atender. Se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Ou se você tem alguma sugestão para outro vídeo, é só colocar aqui. Será maravilhoso saber aquilo que você pensa. E Deus é bom, nunca se esqueça disso. Deus é bom o tempo todo. Nunca tire isso de mente. Tenha uma semana maravilhosa e abençoada. Beijo no seu coração. Gostou desse vídeo? Quer que ele alcance mais pessoas? Me ajude então. Curta o vídeo. Obrigada e fique com Deus.